Olá, crianças! Eu sou a professora Mara Bahia, do segundo ano, e hoje a nossa aula é de geografia. Vamos estudar para cada lugar um caminho diferente, tá? Você deve estar lembrado desta aula, não é verdade, crianças? Sim, porque esta aula já estudamos. Então, hoje vamos começar a revisão dos nossos assuntos de geografia, certo? As aulas que já estudamos, que você já assistiu aí em casa, nós vamos estar revisando para você fixar melhor, para você entender melhor sobre cada assunto que vai servir para a sua prova do segundo bimestre. Tá bom, crianças? Olha só, está na página 256 o nosso assunto de geografia. Para cada lugar, um caminho diferente, tá? Vamos lá pegar o nosso livro. Antes de iniciarmos sobre este assunto, eu vou mostrar para vocês onde inicia o nosso capítulo, tá? O nosso capítulo do segundo bimestre. Iniciamos o nosso segundo bimestre com os caminhos do nosso dia a dia, tá? Todo este capítulo aqui de geografia vai ser sobre este assunto, os caminhos do nosso dia a dia, tá? E dentro deste tema, deste assunto aqui, nós temos subtemas, tá? Como, por exemplo, este aqui é um subtema. É um tema que está dentro deste tema aqui, deste assunto, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 254 e 255 e observar estas duas imagens aqui, tá? Que se complementam. Então, você vai observar que caminho é este, que elementos podemos encontrar aqui neste caminho, tá? Olha só. Você já percebeu quantos caminhos percorremos todos os dias para ir à escola, à farmácia, à padaria, ao clube? Precisamos percorrer caminhos diferentes. Vamos refletir sobre essas diferenças entre cada um desses caminhos? Vamos refletir? Sim. Aqui podemos observar duas crianças, certo? E essas crianças estão fazendo o quê? Elas estão indo à escola, certo? Sim, estão com mochilas na costa, certo? Estão de tênis, acredito que estão indo para a escola, professora. Isso mesmo, elas estão indo à escola. Olha o caminho em que elas estão percorrendo, tá? Esse caminho aqui é um caminho diferente do que nós costumamos fazer, não é verdade? Para ir à escola, nós fazemos caminho diferente dessas crianças. Que elementos podemos encontrar aqui neste caminho? Podemos encontrar caminho de pedra. Olha só, pedra, terra, né? Mato, capim. Também podemos observar árvores neste caminho, tá? Olha só como é diferente do nosso caminho que percorremos até a escola, tá? Vamos passar para a próxima página. Aqui na página 256, onde iniciamos o nosso assunto. Para cada lugar, um caminho diferente, tá? Para cada lugar, um caminho diferente vamos encontrar. Então, neste assunto, você vai conhecer alguns caminhos diferentes, certo? Por exemplo, os caminhos são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para outro. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um
deles. Por isso, os caminhos são diferentes. E isso, os caminhos são diferentes porque os elementos mudam, certo? Você vai observar aqui nas figuras que nós vamos apresentar para você, tá? Que você está vendo aí no seu livro, os elementos mudam, por isso os caminhos se tornam diferentes, tá? Aqui, Joaquim mora em uma cidade pequena. O caminho que Joaquim percorre de sua casa até a casa do seu avô é calçado com pedras. Nele existem algumas casas coloridas, igrejas e escadarias. Olha só, então ele está especificando os elementos que existem no caminho por onde Joaquim vai até a casa do seu avô, tá? A rua é de pedra, existem algumas casas coloridas, esses são os elementos, tá? E também existem escadarias, igrejas, certo? Aqui na próxima imagem, podemos observar este caminho, um caminho bem diferente do que acabamos de ver, né? O caminho da casa de Joaquim até a casa do seu avô. Esse caminho aqui, Estela mora às margens de um rio. Para ela, algumas vezes o rio serve como caminho no trajeto que ela faz de sua casa até o posto de saúde mais próximo. Observa a vegetação nas margens do rio e algumas casas, tá? Aqui foi especificado os elementos que existem nesse caminho, tá? O que faz desse caminho aqui diferente do caminho onde Joaquim percorre? A rua de Estela, a estrada de Estela, ela é feita de água. Ela é água, certo? Então, muitas vezes, Estela precisa percorrer este caminho aqui, certo? Para chegar a um posto de saúde, para chegar à escola, para chegar ao supermercado. Ela precisa percorrer este caminho. E neste caminho podemos observar alguns elementos, certo? Vamos lá? Que elementos podemos observar aqui na imagem onde Estela mora? Podemos observar as margens do rio, muitas árvores. Podemos observar algumas casinhas também, barcos, né? Ponte. Então, esses são os elementos deste caminho. Olha como os elementos se diferenciam de um caminho para o outro, certo? Vamos lá para a próxima página. Aqui na próxima página, vamos observar este outro caminho aqui, tá? Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre da sua casa até a casa de sua prima é de terra e nele existem pastos, cercas e árvores. Olha como está especificando os elementos, observando que os elementos é que tornam os caminhos diferentes, certo? Aqui a Estela percorre um caminho de barro, tá? Para chegar até a casa de sua prima. E neste caminho tem cerca, tem pasto, tem árvores, certo? E cercas, né? Que nós já falamos de cercas, tá? Então, estes são os elementos que tornam o caminho diferente dos outros caminhos, tá bom? Aqui na próxima imagem, podemos observar que Lucas mora em um lugar, que é uma grande cidade, tá? No caminho
que ele faz da casa até a escola de futebol, há ruas largas e asfaltadas, com grandes construções e vários veículos, tá? Podemos observar os elementos por onde Lucas percorre, tá? Porque ele mora numa cidade grande, ele mora numa cidade assim como vocês, crianças. Vocês moram numa cidade grande e nessa cidade grande, a maioria dos caminhos, tá, daqui da cidade são asfaltados, assim como a rua por onde Lucas percorre até a escolinha de futebol, tá? Então, que elementos ele pôde observar neste caminho? Que elementos? Ele pôde observar rua asfaltada, prédios, casas, muitos veículos, certo? Por ser uma cidade grande, possui muitos veículos, certo, crianças? Então, podemos observar as diferenças dos caminhos através dos elementos, ok? Vamos lá para a próxima. Cauana mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até um riacho são trilhas em meio à vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores e diferentes frutos e plantas, tá? Olha só que interessante, crianças. Cauana, ela é índia, certo? Esse nome é de Índia, tá? É um nome indígena, Cauana. Ela mora em uma área de floresta. Olha só, observem, uma área onde tem muitas plantas, muitas árvores. Então, é considerado uma área de floresta, tá? E o caminho que ela percorre são trilhas, tá? Trilhas são pequenos caminhos, tá? Caminhos bem estreitos, são considerados trilhas, certo? Então, quando ela está percorrendo este caminho, ela pode observar animais, vários tipos de plantas, vários tipos de frutos. Olha que legal! E ela também pode encontrar um riacho, tá? Entre deste caminho que ela está indo à procura de um riacho, tá? Então, até chegar no riacho, ela passa por uma trilha, certo? Deu para entender? Então, na aula de hoje, nós podemos observar os diferentes caminhos, tá? Para cada lugar, um caminho diferente, certo, crianças? Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham compreendido cada caminho que nós estudamos, tá? Estudamos o caminho de terra, o caminho de pedra, o caminho que é trilhas, o caminho de rio, o caminho de barro, certo? Então, o que faz um caminho diferente, crianças? O que faz um caminho diferente são os elementos daquele lugar, tá? Então, por isso diz, para cada lugar um caminho diferente. Os elementos que estão aqui é que fazem esse caminho diferente. Aqui nesta fotografia, nós podemos observar um caminho de pedras, uma rua que não é movimentada, né? Uma rua que não tem muitos carros, temos casas, temos plantas na frente das casas, certo? Então, para cada lugar, um caminho diferente, certo? No caminho que você faz até a escola, você pode observar alguns elementos. No caminho que você faz de casa ao supermercado, você já observa
outros elementos, certo? Então, os elementos é que fazem aquele caminho ser diferente. Entenderam? Deu para compreender? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido a atividade, tá? A nossa aula de hoje. E a atividade, ela está na página 258 e 259, tá? Para quem ainda não conseguiu concluir as atividades, essa é a hora da revisão, a hora que você vai conseguir concluir a sua atividade, tá? Seu livro está completo, crianças. E vocês também vão ter mais uma atividade de fixação deste assunto, certo? Então, espero vocês na próxima aula. Até lá! Tchau!